Olá pessoal, vamos para a nossa unidade 4. Nessa unidade nós vamos ver pontuação, orientações ortográficas, palavras e expressões mal usadas e a redação técnica, que é tão necessária no campo de trabalho de vocês. Quanto à pontuação, se vocês observarem, quando você faz a leitura de um texto sem respeitar ponto, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, você observa que não consegue entender plenamente o sentido do texto. Daí vem a importância da pontuação em um texto. Ela, além de marcar a entonação da leitura, ela marca a estrutura sintática dos períodos. Ela traduz com clareza a escrita. E para isso, existem algumas regras básicas que você precisa cumprir para empregar corretamente esses sinais de pontuação. Por exemplo, no caso do ponto final, ele vai ser utilizado no final das frases declarativas, imperativas e também em abreviaturas. É o caso aí da frase, ele ficou com os papéis e o direito de receber por eles. O ponto final aí marcou o final desse período. O ponto de interrogação marca as perguntas diretas de oração ou frase, ele vai ser utilizado no final delas. A quem foi entregue o presente? Quando você observa o sinal, automaticamente você muda a entonação na sua voz. Às vezes você está lendo correndo e quando você se dá conta que tinha um ponto, você volta e faz a leitura correta da frase. Então, o ponto de interrogação, ele marca essa entonação diferente. É uma pergunta, então, tem uma entonação diferente. O ponto de exclamação vai ser usado no final de frases exclamativas, depois de interjeições ou locuções. Ele marca alguma emoção no momento. As interjeições têm essa função, tá? De demarcar emoções. Então, meu Deus, isso é incrível. Então, você já observa que o ponto de exclamação faz isso. Lhe obriga a ler a frase com uma entonação diferente. E você percebe que quem escreveu aquela frase, você vai saber qual foi a emoção dela naquele momento ao usar esse ponto. A vírgula, ela é usada em várias situações. Para separar o nome da localidade, no caso das datas, você observa no exemplo. Para separar o vocativo. O que é o vocativo? É uma expressão que você usa para chamar a atenção de alguém, para indicar quem é o seu interlocutor. Na frase, meus amigos, sintam-se à vontade. Então, a gente observa que a expressão meus amigos é a expressão que está sendo usada para indicar com quem o emissor aí está falando. E ele está invocando essas pessoas para chamar a atenção delas. A vírgula também pode ser usada para separar o aposto. O que é aposto? É uma expressão que vai significar uma explicação de um termo que está aparecendo na frase. Olha só na frase, Joaquim, meu melhor amigo, é um sujeito camarada. A frase, o curso normal da frase seria, Joaquim é um sujeito camarada. Mas quem é Joaquim? É meu melhor amigo. Então, o aposto foi separado por vírgula. A vírgula também pode ser usada para separar o adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? É uma expressão que vai indicar lugar, que vai indicar tempo, modo. Nessa frase aí, nas esquinas, as nossas ideias se encontravam. A expressão nas esquinas é um adjunto adverbial e está separado por vírgula, indica um lugar. Também vai ser usada para separar expressões explicativas. Precisamos de uma boa ideia. Isto é, que boa ideia é essa? Que todos pensem muito. Para separar orações coordenadas assindéticas. O que são essas orações coordenadas assindéticas? São as orações que não são ligadas por nenhuma conjunção. É o que acontece nesse período. Eu saí, ele voltou tarde. A gente observa aí que as duas orações são coordenadas e estão separadas por vírgula. Também as coordenadas sindéticas podem ser separadas por vírgulas, com exceção
das iniciadas pelas conjunções e nem, ou e nem. Elas não devem conter vírgulas. Aí é o que acontece aqui nesse período. Naquele restaurante cobram pouco. A vírgula aí separando. Porém, a comida é saborosíssima. Tá? O porém aí é a conjunção que está ligando aí as duas orações. Então, são coordenadas sindéticas, ou seja, são ligadas por orações ou por conjunções. Para separar orações adjetivas explicativas, a vírgula também é utilizada. Nesse caso aí, ó, a moça separada do namorado, essa separada do namorado, essa oração aí, é uma adjetiva explicativa. Então, está isolada da adjetiva principal pela vírgula. O ponto e vírgula, ele também serve para dar uma breve pausa, tá? E o ponto e vírgula indica uma pausa mais longa que a vírgula, porém mais breve que o ponto final, né? Ele é utilizado para itens de uma enumeração, só que aí quando está nesses itens de enumeração, aí a gente tem que estar observando, né, a presença da pontuação, no caso, orações coordenadas, orações subordinadas, topônimos, tá? Vamos observar isso. Os dois pontos, eles são empregados para iniciar uma enumeração e nessa enumeração você deve seguir essas regrinhas que cita aí. Ele pode ser usado também antes de uma citação, é o que acontece nesse exemplo. Como já alertara o autor, ler é ainda um remédio para a alma. Como já alertara o autor. O que o autor alertou? Aí vem a citação dele. Ler é ainda um remédio para a alma. E você observa aí que ele também vai aparecer as aspas aí, que é para marcar essa citação. Os dois pontos também são usados para iniciar a fala de uma pessoa, de um personagem, na hora de introduzir o discurso direto. O marido disse, aí introduziu-se o que esse marido falou. As reticências, elas indicam uma interrupção, uma suspensão na sequência normal da frase. É muito comum a gente ver, às vezes, um texto longo e no meio dele algumas reticências, indicando lá que alguma parte foi suprimida. Para indicar também dúvida ou surpresa na fala de alguém, querido, você já é vovô? Então aí ele indicou uma surpresa na fala dessa pessoa. As aspas aí, elas são usadas, né, na representação de nomes de livros e legendas, que é o caso que aparece aí. Você não deve deixar o Grande Sertão Veredas, que é o nome de um livro, assim jogado. Nas citações ou transcrições e estrangeirismos, que foi o que a gente viu naquela frase anterior. Os parênteses são usados nos seguintes casos: na separação de qualquer indicação de ordem explicativa. Olha só a situação aí. O mundo moderno é capaz de transformar pessoas em milionários no espaço de uma geração. Aí ele cita aí uma explicação. Bill Gates acumulou sua fortuna entre os 30 e 40 anos. Então essa expressão aí é uma explicação, né, para o que é o pensamento dele aí. Nas orientações ortográficas, vocês vão usar como consulta. Na hora de responder o exercício, vocês vão olhar os verbos, as palavras que estão escritas aí, as orientações para a escrita desses verbos, para vocês responderem o exercício. Aí nós temos o uso do é, o uso do i, o uso do o, o uso do u, do g, que causa muitas dúvidas, né? A palavra refúgio é com G ou com J? A palavra viagem, tem viagem com G e viagem com J? Como que eu vou saber? Então, você vai olhar aí nessas orientações. Uso do J, uso do S, o uso do SS, uso do C e do C cedilha também, do X, do CH.
Então, o que a gente observa na questão da ortografia? É preciso ler, conhecer as palavras, porque não existem regras que vão lhe garantir que você vai escrever corretamente, não. Você precisa ler bastante e prestar atenção nas palavras. E sempre que você tiver dúvidas ao escrever uma palavra, procure o dicionário e tente memorizar a escrita correta dessa palavra. Agora, palavras e expressões mal usadas. As palavras, aí nessa seção vai ser citada algumas palavras que às vezes as pessoas empregam de modo incorreto. Por exemplo, a palavra onde. Às vezes as pessoas usam onde num lugar que não é. Na frase, o telefonema onde ele me disse. Recebi um telefonema onde ele me disse isso e isso. Então, esse onde aí nessa frase não está correto. Ele só deve ser usado para indicar lugar. A cidade onde eu nasci, o hospital onde eu estive. Então, onde só deve ser usado para se referir a lugar. A palavra qualquer, você pode dizer, não há qualquer risco? Não. Por quê? Porque a palavra qualquer, ela não pode ser confundida com nenhum risco. Nesse caso aí, não há qualquer risco, seria não há nenhum risco, e não a palavra qualquer. Aí nós temos aí a palavra sequer, às vezes a gente diz, ele sequer me deu ouvidos. É uma construção incorreta. O certo seria, ele nem sequer me deu ouvidos. Precisa usar uma palavra negativa antes. Temos também o se usado para indicar reflexividade, uma ação que vai e volta, se reflete no emissor. Trazia para si a verdade e não ser. Consigo também, ele não confundir com a expressão contigo, que é de segunda pessoa. Se para dirigir-se à terceira pessoa, use ou com você, porque consigo indica reflexividade. Que por exemplo, nessa frase, trouxe consigo as suas angústias. Nesse sentido aí, consigo indica reflexividade. Trouxe com a própria pessoa. É uma ação que se reflete na própria pessoa. O uso do porquê traz muitas dúvidas. Quando eu uso porquê junto, porquê separado, porquê com acento e porquê sem acento. Na frase, gostaria de saber por que saiu cedo. A gente vê que o porquê aí está separado e sem acento. Porque é uma pergunta. Nas perguntas, ele é porquê separado. Tanto em pergunta direta como pergunta indireta. Se ele aparecer no início ou no meio. Mas se o porquê aparecer no final da pergunta, se você diz, gostaria de saber por quê? Aí, no final da pergunta, ele é separado e com acento. Ele é junto e com acento quando ele indicar o motivo. Saberíamos o porquê se ele nos contasse. Então, nesse caso aí, esse porquê ele pode inclusive ser substituído pela palavra motivo. Saberíamos o motivo. Então, nessa situação, porquê é junto e acentuado. Gostaria de sair daqui porque estou atrasada. Aí, o porquê é junto, sem acento, porque está numa resposta. O acraseado. Nunca antes de palavras que expressem masculino, palavras repetidas, verbo, casa, terra, distância, quando não forem determinadas. Então, não se pode usar esse acraseado. Aí nós temos aí também as expressões cerca de, a menina que ele é apaixonado. Então, vocês estão observando aí os exemplos que vocês podem estar refletindo nesses exemplos. Uma construção que muitas pessoas costumam fazer é no uso da palavra menos. Existe menos? Nem pensar. Não tem menos histórias, só é menos. A palavra menos não deve ser utilizada. Aí nós temos também o uso da palavra perca e perda. Perda é um substantivo. Perda total do automóvel.
Aí sim, e não perca total do automóvel. E a palavra perca é o verbo perder, na primeira pessoa ou na terceira pessoa do presente do subjuntivo. A palavra chego ou chegado? O correto é chegado, não chego. Tinha chego, não, tinha chegado. Nós temos aí também haver com H e haver sem H, tá? Nós temos viagem também, que lá na ortografia você já vai ver a diferença, certo? TV a cores? Não, TV em cores. Uma expressão interessante, que às vezes também causa muitas dúvidas. De encontro a ou ao encontro de? As duas expressões são usadas e cada uma tem um sentido diferente. A primeira expressão, que é de encontro a, ela significa condição oposta, contrária. Quer dizer, suas ideias foram de encontro com as minhas, tá? Eu de encontro às minhas, ou seja, são contrárias às minhas. No caso, ao encontro de, indica uma situação favorável. Suas ideias vão ao encontro das minhas. Nesse caso aí, é um outro contexto. Significa que as suas ideias são semelhantes às minhas, tá? Aí nós temos aí várias palavras também, exceção, qual a forma correta, uso do verbo intervir, uso do verbo explodo ou explodo. O verbo explodir ele é defectivo, ele não apresenta essa pessoa do presente do indicativo. Então essas orientações aí, vocês podem estar olhando na hora de responder o exercício. Na questão da redação técnica, por que é importante vocês observarem isso? Porque as palavras, elas entregam a maior parte das situações que vivemos. E mesmo que não grafadas, elas vão expressar aquilo que a gente sente. Então, escrever, gente, de forma clara, objetiva, ainda mais quando o nosso objeto é a redação técnica, é essencial, é muito importante. Você, aqui nesse conteúdo da redação técnica, vocês vão ver os gêneros textuais que mais circulam nas esferas sociais da profissão de vocês. A linguagem deles, as características. E quando vocês estiverem olhando esse conteúdo, vocês vão perceber que cada um deles tem uma finalidade, tem o perfil dos seus interlocutores, tá? Uma estrutura que você precisa observar. Tem também o suporte no qual pode ser veiculado esse conteúdo. E esse assunto da redação técnica, eu vou fazer um trabalho com vocês, que depois eu vou passar todas as orientações desse trabalho, ok? Então, bom estudo, resolvam os exercícios.